Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório gerencial de abril de 2023 do fundo XP Propriedades, é um fundo de lajes corporativas da XP, o XP PR11. Vamos ver aí como é que está o drama do fundo, valor de mercado, né? O que a gestão está fazendo aí para melhorar o fundo, né? Já que a gestão ficou um tempo aí na inércia, vamos ver o que ela está fazendo aí. Algumas vendas estavam programadas, né? Vamos ver se aconteceu alguma coisa no fundo nesse mês de abril. E se você gosta desse tipo de assunto, se inscreva no canal, ajuda a gente aí, ative as notificações, deixa o seu like, aqui tem informações a respeito de FIF, Agro e FIINFRA. A gente faz a leitura dos relatórios gerenciais aqui, principalmente, né? Que são as informações mais próximas do que a gente pode ter num acompanhamento aí desses fundos negociados no mercado para investidores em geral. Então, esse relatório gerencial, inclusive, eu vou deixar na descrição do vídeo para você baixar, fazer uma leitura mais detalhada, e também o link do nosso grupo do Telegram. Se inscreva lá e converse também com outros investidores, e fique também atentos aqui aos vídeos que a gente posta no canal. Vamos lá, então. Fundo que investe aí, é um fundo de tijolo, né, da XP. Até comentei no vídeo aí do XP LG11, que saiu agora de abril, né? Agora sai em maio, relativo a abril. É um fundo de lajes corporativas que também, no seu escopo, na política de investimento, também investe em imóveis de educação e hospitais, mas não é o caso. Atualmente o fundo só tem lajes corporativas. O fundo que tem desde dezembro de 2019, né? XPPR11 é o seu código de negociação na Bolsa de Valores. O patrimônio dele é 523 milhões de reais, mais de 64.500 cotistas. Eu não sou um desses cotistas, nunca fui. A cotista do XPPR eu até fui sim, mas foi lá em 2020, né, logo no início, né, e aí logo depois eu me desfiz do fundo, depois que ele fez uma primeira emissão, me desfiz do fundo, e ali é um fundo que é gerido pela XP Vista Asset Management, administrado pela Vortex, DTVM, e dentro da taxa de administração do fundo, normalmente deve estar pagando aqui 0,95, porque o patrimônio é muito pequeno ainda, né? Então, já que é uma regra de cascata e normalmente é com base no patrimônio líquido, provavelmente está pagando os 95 e 0,95% de taxa de administração, que inclui taxa de gestão também. E o fundo tem taxa de performance que provavelmente nunca pagou, né? Taxa de performance, eu nunca vi o fundo performando a ponto de ter essa performance aqui, de ultrapassar o benchmark. Pode ter tido algum mês ou outro, mas nunca vi aí né, essa taxa sendo paga aqui nos acompanhamentos que a gente faz. Apesar que esses cálculos normalmente não vem ali claro dentro dos relatórios, né? Não vem o cálculo ali específico de como é feito. E esse acompanhamento em relação à taxa de performance, né? Ainda é obscuro para a gente investidor. Comentários aqui do gestor mês de abril, então. O fundo anunciou 10 centavos por cota, novamente, mantendo aí o anunciado também em março, né? O fundo tem a sua data base, o último dia útil de cada mês, e o valor de mercado encerrou a R$ 23,16, né? Então, muito baixo aí, abaixo, inclusive, do seu valor patrimonial, que tem em torno de R$ 72, né? Na época que eu investi nesse fundo aqui, ele custava uns 90, 85, 90 reais ainda, né? Então, faz muito tempo. E vão ser pagos aí esse dinheirão aí dia 15 de maio de 2023, né? Referente a abril. Aqui é um parágrafo padrão que a XP tem colocado aqui nesse relatório do XPPR11, né? Informando sobre o baixo nível de absorção dos estoques de áreas vagas aí, em relação falou que a expectativa de mercado em geral está muito abaixo, né? Que a gente tem visto, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro, eu trabalho no centro do Rio, e a gente verifica, né, cada dia mais ali, muitos trabalhadores voltando ao trabalho presencial. Inclusive a empresa onde eu trabalho já voltou 100% gerencial, não para todo mundo, mas a gente vê as empresas aí retomando a rotina pré-pandemia, né? Então, na minha expectativa em relação às lajes corporativas, é uma melhora aí do setor já para os próximos meses, né? Bom, mais para baixo a gente vai ver aqui, não tem nenhuma novidade aqui em relação aos comentários do gestor. E o fluxo financeiro do fundo aqui segue. Receitas totais aqui 2.127.000, principal alocação 1.953.000, rendimento de caixa 173.000, tem aumentado que o fundo tem distribuído menos, tá?
Então, o fundo tem aumentado esse caixa aqui, a tendência é que esse valor, se o fundo, né, não utilizar para nada, é aumentar esse rendimento aqui de caixa em relação às aplicações. Despesas do fundo aí 855 mil reais, né, e o resultado foi de quase 1,3 milhão e distribuiu 731 mil reais, 10 centavos por cota. O fundo tem mantido essa expectativa, mas no final do semestre tem que equalizar os 95%, né? A distribuição, segundo o artigo 10 da Lei 8668 de 93, que rege os fundos EOs, Fundos de Investimento Imobiliários Fiados. Bom, mais para lá a gente tem aqui o fluxo, o resultado financeiro, né, que veio aqui com um gráfico mal formatado pelo estagiário. Então, o estagiário não formatou o gráfico direito aqui, teve, na minha opinião, isso aqui teria que estar na mesma escala, né? E a gente verifica que dentro dos resultados, a gente verifica aqui que o resultado é positivo, né? Por exemplo, o resultado dessa bolinha aqui, desse triângulo, estão aqui em cima. Está meio desformatado, vamos dizer assim, ou mal formatado pelo estagiário, né? Esses 28 centavos aqui refere-se a essa área cinza da despesa, né? Da coluna aqui, né? Então, está mal formatado. E a gente verifica que o fundo segue distribuindo 10 centavos desde fevereiro, né? Tem uma distribuição aqui de 30 no início, que dá aquela média de 15 centavos lá em cima. Mas o fundo tem procurado aí fazer uma distribuição mais consciente, né? E abaixo, principalmente, do resultado auferido. Então, o fundo mantendo 10 centavos de distribuição. Mais para baixo a gente verifica que o volume da cota negociada, né? Que como o valor da cota está muito baixo, né, muito abaixo do seu valor patrimonial, a tendência é que a liquidez no mercado, né, a movimentação financeira também baixe, né? Então, desde que baixou a níveis lá abaixo dos R$ 30, a liquidez do fundo também baixou, segue ali a baixa de liquidez também no mercado, né? Porque aqui está muito abaixo, aqui estava em torno de R$ 40. Então, pode ser que, por exemplo, aqui a quantidade de negociação esteja maior que aqui, mas como aqui o valor está muito mais abaixo, está em torno de 23 e aqui estava em torno de 38, 39, a liquidez acabou ficando maior e para trás também a gente verifica essa movimentação, né? Bom, mais para baixo a gente verifica que a liquidez, né, no mercado, então foram 242 mil negociações no mercado, 3,5% é o giro de cotas. A gente verifica que o valor de mercado do fundo está 169 milhões de reais. Lembrando que o patrimônio dele, o valor patrimonial dele é 540 e poucos milhões de reais, né? Então está muito, muito abaixo do valor patrimonial do fundo. Inclusive, o fundo teve rentabilidade negativa, né? Quase 10%. De rentabilidade negativa nesse mês de abril. Por isso aqui. Em relação ao portfólio também nada mudou, 96% aí do seu patrimônio, seus ativos estão alocados em imóveis, 100% dos seus contratos são típicos, que não são muitos, em torno de 15 ou 14, né? A maioria aqui está mais voltada aqui a Shopee, né? O principal locatário, 20%. Também não tem muita diversidade, assim, diversificação em relação aos locatários, né? E acaba se concentrando mais aí, então, no caso aqui na Shopee, com 20% de concentração, mas é normal também concentrar um ou outro, né? Normalmente são contratos maiores, e é claro que o fundo não vai negar, como teve um comentário aí de um amigo que não entendeu o porquê que a gente falou que o nível de risco da concentração é um pouco mais elevado, mas é claro que o fundo não vai negar um contrato para ficar, por exemplo, tem 40% lá vaga, claro que se ele puder alocar 40% tudo para uma mesma empresa, ele vai fazer, porque ele não vai negar receita, né? Então não tem sentido, mas é claro, o nível de risco, porque se esse contrato da Shopee cai, a receita cai no mínimo ali em 20%, né? Então esse é o risco da concentração, mas não quer dizer que o fundo não vá fazer, né? Porque o fundo, o objetivo é oferir receita no aluguel, né? Mês de maio, 8% dos contratos serão reajustados, a maioria é reajustado pelo IGPM, né, 60%, o restante IPCA, 40%, e a maioria dos contratos vence a partir de 2025, 88%.
E a vacância segue elevadíssima, né? 47% de vacância que o fundo está. A vacância aqui não se move, né? Praticamente, mantendo ali os níveis quase 50% já há mais de um ano. Então o fundo aí realmente tendo essa dificuldade, né? E o fundo vendeu, né? Tinha aqui, acho que eram 6 imóveis, negócio são só 3 que o fundo tem, então são os principais, né? Vendeu os imóveis com menores participações, né? As participações que eles tinham dentro de imóveis que eram menores, ele vendeu, então está mais alocado agora. A maior parte está no edifício Evolution, 33 mil metros quadrados, né? Todos ali em São Paulo e um em Barueri, né? 2 em São Paulo e um em Barueri. São 3 imóveis então performados, 14 locatários que ele tem atualmente, ó. Não tem inadimplência, pelo menos, né? Mas a vacância física está em 47% e a vacância financeira, eu não concordo aqui com o cálculo, né? Mas a vacância financeira em relação ao valor que está alocado, né? Então cada um tem uma forma de calcular. Na minha opinião, tem que ser em cima da receita potencial, que é a receita que os imóveis podem gerar se todos tivessem locado. Essa é a receita potencial, né? Então, aquele falar com vacância financeira zero, porque a forma de cálculo é diferente. Então, são 208 conjuntos que o fundo tem prontos. Não tem empreendimentos em construção, já que o último que estava foi entregue, né? E 66 mil metros quadrados de área bruta, área construída. Aqui são os ativos do fundo, então, atualmente, né? Então, o fundo só tem 3 ativos atualmente. O mais novo é o Brigadeiro Faria Lima, né? Um imóvel muito bonito, realmente. Imponente. O fundo tem a participação de 30%. Era uma participação de 40%. Também o fundo passou, então, 10% da participação nesse imóvel. Então, o fundo fazendo uma reoxigenação para gerar caixa, né? De repente, adquirir um imóvel com uma performance um pouco aí num local que tem uma performance um pouquinho melhor, né? Não estava muito voltado aqui, ainda está, na verdade. São 2 imóveis em Barueri e um no centro de São Paulo, tá? Eu vou invertir. Então, o imóvel de Barueri aqui, Barueri, né? Lá na Alphaville, né? Tava um momento que as empresas estavam indo para lá, né? E o que a gente verifica é que lá nessa região está tendo uma vacância muito elevada, né? O estoque agora de lajes corporativas muito grande e que não tem ali empresa suficiente para poder ocupar as áreas vagas no momento, né? Então, são muitas áreas vagas aqui em Barueri que o fundo tem, é o que está prejudicando mais aí a questão da vacância do fundo, né? Mas também o imóvel novo, né, que o fundo adquiriu ali, que tem a participação agora de 30%, também tem bastante área vaga ainda, mas a maioria da vacância realmente está em Barueri. Aqui é o que eu falei em relação à atualização de mercado, né, onde o fundo fala sobre os estoques, né, de estoque total, estoque, a taxa de vacância, né, tanto em Barueri quanto em São Paulo. A gente vai ver que em São Paulo a taxa de vacância segue diminuindo e a linha aqui da taxa de vacância em Barueri segue aumentando, né? Então está no sentido contrário e o que está prejudicando também o fundo nessa questão. Aqui são outras informações em relação às possibilidades de conversão em contrato das áreas vagas, e aqui é o principal problema do fundo também, além das áreas vagas, é a alavancagem que acaba se somando, né, com esse problema. O fundo atualmente tem 4 CRIs na carteira, né, são CRIs que só vencem em 2035 e 2036. Para que eles sejam CRIs, né, alavancagens saudáveis, o fundo tem que estar ali com uma taxa de ocupação também mais elevada, né? Então o fundo está com uma taxa de ocupação um pouquinho acima de 50%, mas a gente verifica que o saldo devedor 581 milhões, né? Então o fundo está sendo mais financiado por recurso de terceiro do que de recurso próprio, já que ele tem um patrimônio líquido aí em torno de 550 milhões de reais. Então, se a gente verificar, o fundo é um fundo que tem mais de 1 bi em ativo, porém, a maioria dos seus ativos são financiados com recursos de terceiros, dessa forma aqui, financiados. Bom, isso aí é o overview, então, do XPPR11, através do seu relatório gerencial. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com o vídeo com outras pessoas, também compartilhe com a gente. Você é cotista do XPPR11? Tá sofrendo, né? Também tá complicado mesmo o XPPR11, mas pelo menos aí, né, alguns
imóveis aí que realmente o fundo está tendo dificuldade já passou, agora a dificuldade maior é que ele está mais concentrado numa região e que a taxa de vacância tem aumentado, né, que é lá em Barueri, né? Então, realmente aí segue o problema do fundo, né? Então a gente está acompanhando. Fique com Deus, então até o próximo vídeo. Tchau, tchau.